paz do Senhor, gente. Eu sou Rosimeire e você é o Samuel. Nós vamos ler junto com você este livro abençoado, né, Samuel? O poder da criança Que ora. Hoje o tema está lindo e perfeito e você vai conhecer um pouquinho sobre oro a Deus quando... Estou com medo. Isso. Você já viu a história de Davi e Golias? Davi era um menininho judeu. Golias, no entanto, era um gigante que fazia parte do exército filisteu. Os filisteus, sabem quem era? Eram os inimigos de Israel. E Golias era o guerreiro que eles tinham mais forte. Ele tinha, sabe quanto, Samuel? Quase 3 metros de altura. É muita coisa. Acho que dá um poste. Todos os soldados do povo de Israel tinham muito medo daquele gigante. Um dia, os dois exércitos acabaram se encontrando frente a frente. Os filisteus estavam de um lado e os israelitas do outro lado. E havia o que no meio deles? Um vale, tipo um rio, alguma coisa ali bem fundo no meio deles. Golias, ele saiu em direção ao vale e gritou para os soldados de Israel. Gritou assim, escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se ele perder, vocês vão ser os meus servos. Sabe onde está escrito? 1 Samuel 17, 8 e 9. Golias, ele queria que alguém lutasse ali com ele, face a face, assim ó. Mas sabe o que aconteceu? Ninguém estava preparado para lutar com o gigante. Naquele mesmo dia, apareceu, sabe quem lá? O pequenininho, o Davi. Ele estava levando pão para os seus irmãos, que estava do lado do exército de Israel, do povo de Deus. E aí, o que aconteceu? O Davi ouviu tudo que Golias estava falando. E já fazia, sabe quantos dias? 40 dias que o Golias estava ali gritando para o povo de Israel. De dia e de noite, misericórdia. E sabe, crianças, Davi ficou tão estressado com aquele gigante, que aquele gigante não conhecia Deus e estava desafiando os homens que conheciam Deus. Por isso, sabe o que Davi fez? Se candidatou a lutar contra o Golias. Ele falou assim para o rei, olha, eu matei um urso e um leão e Deus me livrou deles. Também vai me livrar deste filisteu ímpio. Está escrito em 1 Samuel 17, 36 e 37. Davi, gente, tinha tanta fé em Deus que ele não tinha medo nenhum do Golias. Ele sabia, Samuel, que Deus ia proteger ele. Davi, sabe o que ele decidiu? Ele decidiu não usar a armadura que o próprio rei tinha dado para ele. Todos os outros soldados tinham armadura, mas Davi não tinha. Por quê? Porque ela era muito grande, Samuel, e muito pesada. Ele não conseguiu andar com aquela armadura. Imagina um pequenininho, né? Não ia dar certo mesmo. Uma armadura gigante. Aí, sabe o que ele decidiu? Decidiu levar com ele um estilingue. Gente, como que vai lutar com um gigante com um estilingue, Samuel? E aí, ele pegou quantas pedras, Samu? 5 pedras que ele encontrou num riacho próximo. E ele desceu corajosamente para o vale para lutar contra quem? Golias. O Golias, o gigante. Mas o que aconteceu quando Golias viu aquele pequenininho lá em Samuel? Misericórdia! O gigante deu risada dele, isso mesmo. Desrespeitou Davi, amaldiçoou Davi, não levou Davi a sério. Ele via Davi como um simples menininho e nem se importou.
Mas quando Davi chegou bem pertinho do gigante, o Davi girou aquele estilingue que ele estava assim, ó, e jogou uma pedra, pá, bem na cabeça do gigante. Ah, meu Deus, esse gigante não tinha ideia do que ia acontecer naquele dia que ele tinha se levantado, né? Mas ele encontrou um pequenininho para lutar contra ele. E aí, quando a pedra caiu aqui, o gigante fez o quê? Ele caiu pra frente, gente. E o Davi rapidinho foi lá, pegou a espada dele e fez tchum! Matou o Golias, o gigante. Quando os filisteus viram o que tinha acontecido, eles ficaram extremamente assustados. Agora era eles que estavam com medo. Eles reconheceram que se um pequenininho fez tudo aquilo com um gigante, imagina o resto do povo de Deus. Por isso, eles fugiram lá no mesmo instante. Fugiram. E depois o povo de Deus alcançou os filisteus e foi uma guerra só. Sabe, crianças, mesmo sendo crianças, Davi, ele tinha uma fé tão linda em Deus. Ele acreditou que Deus poderia vencer aquele dia e que Deus estava do lado dele. E ele estava o quê? Certo. Exatamente. Então, você sabia que as suas orações são como um estilingue para Deus? Ao enfrentar um gigante, muitas crianças têm gigante, Samuel. Um deles é o medo. Mas você pode orar para vencer este medo. Sua fé pode dar, sabe o quê? Poder à sua oração. E ao orar, você pode matar qualquer gigante da sua vida. Inclusive o gigante do medo. Porque Deus está do seu lado, Samuel. Igual a mãe está agora, Deus está. Suas orações são muito poderosas, crianças. Quando você ora, Deus está com você. E por isso o inimigo tem que, fugir, sair correndo da sua frente. Agora o Samuel vai ler o que as crianças oram quando estão com medo. Como que ela ora? Querido Senhor, hoje estou preocupado com um versículo sobre não ter medo. Meu texto favorito é o Salmo 34. Tenho medo de meus familiares que morram. Por favor, guarde-nos a todo onde quer que nós estemos. O Miro, de 11 anos. 11 anos, isso mesmo. Agora vamos para o segundo passo de hoje. Todas as pessoas têm medo de alguma coisa. Ah, isso é verdade. As crianças também têm medo de alguma coisa, sabia? Hoje as crianças parecem ter muito mais medo. Sei disso porque conversei com muitas delas antes de escrever este livro. E essas crianças com quem conversei compartilharam umas coisas terríveis. Não há uma só pessoa no mundo que não tenha medo de nada, né? Porque acho que todo mundo tem medo de alguma coisa, né, Samuel? Você também tem medo, né? Eu também tenho medo. Eu também tenho medo. Mas aí a gente tem que orar, né, quando aparecer o medo. Porque nem todo medo é ruim. Alguns medos podem impedir você de fazer uma coisa muito perigosa, sabia? Se você tem medo de cair de um penhasco, então o medo vai impedir você de chegar lá perto, né? De subir lá, para não cair de lá. Então, esse é um medo bom. Mas quando o medo terrível domina a sua vida e o impede de dormir, se divertir, impede de você de se concentrar na escola, de fazer o que Deus quer que você faça, esse tipo de medo é horrível, é ruim demais e vai te prejudicar. Você precisa orar para que essas coisas não aconteçam com você e o seu medo ir embora em nome de Jesus. Embora tem muitas coisas que a gente tem medo, Deus não deseja que a gente viva com medo. Ele quer que
você e eu, conte sempre a Ele do que você tem medo, para que Ele possa levar embora todo o seu medo e substituir ele por amor. Sabe, na palavra de Deus diz que o amor perfeito vai lançar fora todo o medo. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que onde você estiver, o medo não vai permanecer lá. Ao orar, você vai estar convidando a presença e o amor de Deus para a sua vida de um modo muito poderoso. A presença de Deus e o amor de Deus por nós afugenta todo medo, ele manda embora. Se acaso o seu medo não desaparecer, gente, sabe o que tem que acontecer? Você vai ter que pedir ajuda para alguém orar com você. Pode ser seu pai, sua mãe, outro cristão que você confia. A tia da escolinha dominical também pode te ajudar. Orar com outra pessoa é muito bom e eficaz porque faz o medo embora muito mais rápido. Pode chamar um amiguinho também que você tem mais confiança, mais amizade. É por isso que Deus diz que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, Deus ali vai estar com elas. Está escrito em Mateus 18, 19 e 20. Deus está aqui, né, Samuel? Sim. Glória a Deus. Quando você ora com outra pessoa, ainda que seja uma única pessoa, Deus se faz presente com poder. E a presença dele manda embora o quê? Todo o medo. Agora o Samuel vai falar pra gente do que as crianças têm mais medo. Eita! Tem criança que tem medo de perder o pai ou a mãe, morte de outros familiares, morte de um animal de estimação, não ter amigo, escuro, passar vergonha diante das pessoas, sonhar ruim e pesadelos, ser morto, sequestrado, desastre como enchentes. E tem alguns exemplos, né? Pode ser que a pessoa tenha todos esses juntos até. Misericórdia. Nossa. Agora vamos para o terceiro passo. Qual é o tema, Samuel, do terceiro? Conte para Deus seus temores. Olha, devemos contar para quem? Para Deus. O Do quê? que a gente tem medo. Do que a gente tem medo. Vamos ver aqui. Deus quer levar embora todos os nossos medos. E é por isso que você deve orar por tudo aquilo que a gente tem medo. Quando você fala para Deus do que você tem medo e pede que Ele o proteja daquilo que está te preocupando, aí você vai estar colocando a responsabilidade de proteger em Deus. Você está colocando a responsabilidade de tudo aquilo que teme nas mãos de Deus. Ainda que as coisas que você teme pareçam muito maiores do que você, gigantes, Deus ainda é muito maior do que todas essas coisas. E Ele sempre vai te socorrer quando você o chamar. Pode ter certeza disso. Se você estava conversando com Deus com frequência e orando pelas coisas que você tem medo, Ele ainda virá socorrê-lo, mesmo que você aconteça de esquecer de orar algum dia. Sabia, Samuel, disso? Que as nossas orações, elas continuam nos ouvidos de Deus. Muitas vezes, quando temos medo, é difícil dizer o que é real e o que não é. Podemos sentir muito medo de alguma coisa que, na verdade, pode ser que nem aconteça. Eu costumava ter medo, sabe, de que houvesse um monstro debaixo da minha cama. Tive medo disso por muitos anos, até que o Senhor me libertou. Não havia nenhum monstro lá. Tampouco meus amigos encontraram algum monstro lá debaixo da minha cama. Na verdade, nunca ouvi falar de monstro algum debaixo da cama de alguém em nenhum lugar do mundo. Eu passei anos com esse medo, mas esse medo era algo que nem existia. Tá vendo como a gente fica meio perdido, né, quando tá com medo? No entanto, houve coisas terríveis em minha vida que existiram e aprendi a orar por elas. Quando eu morava em Los Angeles,
costumava ter medo de terremotos. Imagina, eu também, né, teria. Por isso eu orava todos os dias para que Deus guardasse a mim e a minha família de qualquer terremoto. Muitas vezes passamos por terremotos e eles foram assustadores. Eita, eu só imagino, né, amor? Misericórdia. Mas Deus nos protegeu todas as vezes. Ainda bem que no Brasil não tem, né, amor? Terremoto. Só lá longe. Por fim, parei de pensar em terremotos todos os dias porque sabia que Deus me protegia. Quando oramos, Deus nos protege e leva embora o quê? Todo O medo. Certa vez, Jesus estava no mar com seus discípulos quando caiu o quê? Uma tempestade. Os discípulos tiveram muito medo. Olha, até os homens grandes têm medo, Samuel. Não é só as crianças. E a minha mãe. E eles tinham medo que o barco afundasse e eles viessem morrer. Jesus disse que o barco não afundaria, porque Jesus estava com eles no barco. Está escrito em Mateus 8:26. Você precisa se lembrar de que toda vez que tiver medo, poderá chamar quem? Jesus. E ele fará presente. Ele vai se fazer presente aonde você estiver. Seja qual for o barco em que você estiver, Jesus estará com você no barco. E a presença de Jesus vai guardá-lo. Agora o Samuel vai ler uma resposta de oração da criança de nome Iron, de 11 anos. 11 anos. Uma vez eu estava sozinho em casa e fiquei apavorado. Orei a Deus para que Ele me desse paz e Ele me ajudou a vencer aquele medo. Eita bênção, isso acontece muitas vezes, né, amor? A gente ora e Deus traz a Deus paz. ajuda. Agora vamos pro quarto passo, Samuel? Quarto passo. Quando você tem medo à noite. Meu Deus, deve ser medo do escuro, né? Vai ser desespero. Você já teve medo sem saber ao certo do que seria esse medo? Nossa, que louco isso, né? Você costuma sentir medo porque assistiu a um programa de televisão, um filme de terror, leu um livro horripilante ou alguém te contou uma história assustadora? Eu já. Mas às vezes você sente medo e não sabe exatamente por que está com medo. Que estranho, né? Uma história eu vou contar agora. Certa vez, quando meu filho Christopher tinha quase 11 anos, ele começou a ter pesadelos sem nenhum motivo aparente. Eu não o deixava assistir a nenhum programa perigoso de televisão, de terror, e nada de ruim havia acontecido com ele. A gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, porque ele tinha sonhos tão ruins. E eu orava com ele todas as noites, mas ele continuava tendo pesadelos terríveis. Que triste, né, amor? Imagina. Então, um dia, quando ele estava na escola, eu estava orando por ele. Senti como se Deus tivesse me empurrado para ir para o quarto dele e dar uma olhada por lá. Aí, no videogame, o primeiro jogo que peguei era um jogo de ação e aventura que um de seus amigos havia lhe emprestado. A caixa parecia bem normal, mas no verso do folheto de instrução tinha umas coisas que eram terríveis e diabólicas. Eu disse: "Obrigada, Jesus, por me mostrar isso", e tirei o jogo do quarto dele na hora. Aí, quando Christopher chegou, mostrei o que eu tinha encontrado. Ele disse que não havia brincado muito tempo com aquele jogo e não tinha notado nem percebido o que tinha nele. Ele o devolveu para o amigo no mesmo instante. Aí, quando o pai chegou em casa naquela noite, nós três oramos juntos e pedimos que a presença de Deus enchesse o quarto de Christopher com a paz do Senhor. Naquela noite, os pesadelos do meu filho nunca mais apareceram. Meu Deus, como é sério esse negócio? Então tá aí, Samuel, um medo que a gente não sabe do que é. São coisas escondidas. Tem que procurar, tem
que vigiar. Tem que vigiar e procurar fazer Vigiar e só orar. o que agradecer, o que agradar a Deus, né, amor? Se você ainda tiver medo em seu quarto, de dia ou de noite, ou se estiver tendo sonhos ruins, o que a gente vai fazer? Orar. Orar e pedir ajuda, se você não conseguir sozinho, pro pai e pra mãe. Ou então para alguém que você confia. E essa pessoa vai orar com você. Né, amor? Nós sempre ora, né, amor? Sim. Peça a Deus para mostrar-lhe se há alguma coisa em seu quarto que não está agradando ao Senhor. E livre-se rapidamente disso. De pôsteres, músicas, livros, revistas, jogos ou filmes até que não glorifiquem ao Senhor. Você com certeza vai dormir em paz, que é tudo que precisamos, né, amor? Uma noite bem gostosa. Sabe, crianças, Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que você tema. Quando você está na presença do Senhor, não precisa ter medo de nada. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem é que eu vou ter medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu vou ter medo? Salmos 27, versículo 1. Isso não é maravilhoso? Muito maravilhoso. Se o Senhor é a nossa luz, então, ainda que a gente esteja no escuro, sempre terá uma luz dele com a gente. Incrível, né? Se o Senhor é a nossa fortaleza, então, ainda que estejamos diante de coisas terrivelmente assustadoras, faz uma cara mesmo. Assustadora. Ainda que essas coisas pareçam mais fortes do que a gente, do que você, Samuel. Eu não. Essas coisas nunca serão mais poderosas do que Deus. Deus sempre estará do seu lado, criança. Pode ter certeza disso. E quando a gente está com medo, a gente pode se lembrar de alguns versículos sobre o medo que o Samuel vai falar pra gente. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Está escrito em Isaías 41:10. Glória a Deus. Vamos orar então, Samuel, neste momento? Ora com a gente, criança. Fecha o olhinho. Vai, vamos orar. Querido Senhor, ajude-me a não ter medo. As coisas a quais eu tenho medo são cair de bicicleta, do meu cachorro morrer e medo de cobra. Por favor, proteja-me de todas elas. Não deixe que nada de ruim aconteça. Obrigado por ter prometido proteger-me e cuidar de mim. Obrigado porque não me deu espírito de medo, mas em vez disso me deu amor, poder e equilíbrio. Querido Senhor, as outras coisas pela qual eu gostaria de orar hoje são pela minha família, minha escola e meus amigos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, Samuel, vamos ler uma palavra para os amiguinhos? Vamos orar. Ela está em Salmos 34, versículo 4. Nós já apresentamos nossas Bíblias, né, Samuel? Ontem. E quem não viu ontem? Vai conhecer nossa Bíblia hoje, Samuel. É. Cadê sua Bíblia? Tá aqui minha Bíblia. Linda e abençoada. Se você não tem uma Bíblia, você precisa correr para achar uma Bíblia. Pede emprestado lá pra gente ler. Salmos 34, 4. Porque este versículo é uma bênção. Na minha Bíblia está escrito assim. 34, 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. E o seu, Samuel, tá como? O meu tá escrito: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Glória a Deus! Muita bênção, né, amor? E a gente tá muito feliz de estar lendo esse livro com você. Você quer que eles venham amanhã ler com a gente Sim. também? Hoje é o dia 2. É, a gente tá no dia 2, amanhã é o dia 3, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Tchau.